Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Vocês perceberam que eu fiquei algumas semanas fora do ar aqui no YouTube, porque eu precisei fazer algumas mudanças na minha rotina por conta de questões profissionais mesmo. Eu estou na expectativa de lançar vários cursos ainda esse semestre e infelizmente eu não vou conseguir mais fazer esses vídeos grandões que eu fazia aqui pro YouTube de 1h15 colocava aqui todo final de semana. Gente, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu faço todo o processo do vídeo, desde o momento da gravação, edição, subir ele no YouTube, fazer minutagem, é tudo eu que faço. E eu tenho que fazer agora uma escolha por prioridade. Eu preciso dar uma atenção especial para o meu trabalho nesse semestre, então eu não vou conseguir fazer os vídeos grandões, mas eu não quero perder o contato aqui com vocês. Isso é para mim uma coisa muito importante. Vocês são parte já da minha vida e toda essa troca que eu tenho aqui no YouTube com vocês é também muito significativa para mim. Então eu pensei em trazer vídeos menores, onde eu vou tirar uma carta só para representar toda a egrégora e a gente poder conversar aqui toda semana. Mas tem outras novidades também que eu vou trazer para o canal aqui. Eu tenho levantado alguns temas lá no Instagram e me deixaram algumas perguntas, algumas questões que eu decidi fazer vídeos aqui no YouTube para partilhar com todo mundo esse conteúdo que eu tô partilhando lá no Instagram. Então vai ter coisa nova, eu vou trazer outros vídeos com outros conteúdos aqui, então a tendência é que a coisa fique até melhor com o tempo, tá? E eu espero que vocês compreendam e aproveitem também essa nova fase para usufruir das informações que eu vou trocar aqui com vocês de uma maneira cada vez mais aprofundada, tá bom? É assim que eu espero, essa é a minha intenção, pelo menos, vindo aqui toda semana conversar com vocês, tá bom? Os atendimentos continuam, gente. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail tá aí embaixo, todas as informações sobre atendimentos, valores, leitura de tarô, leitura de mapa astral, tudo por e-mail, tá? O endereço tá aí embaixo, é só passar uma mensagem pra gente que a gente responde assim que possível. Eu passo um explicativo de todos os atendimentos, como eles acontecem. Eu só trabalho de forma virtual, online, inclusive os cursos que eu vou dar também vão ser todos virtuais. Então, quem quiser mais informação é só passar uma mensagem pra gente, tá ok? Mas vamos lá, vamos começar falando dessa semana. Quarta-feira da semana passada a Lua entrou na sua fase nova e a gente vai nesse movimento da Lua Nova até quinta-feira dessa semana. A Lua Nova é sempre um momento muito especial do mês, porque a gente, até de uma forma inconsciente, a gente ganha um impulso de recomeçar as coisas, né? De repensar a maneira como a gente está funcionando, como as nossas estratégias estão andando, se a coisa está acontecendo mesmo da maneira como a gente gostaria ou não, né? A Lua Nova, ela traz essa inspiração pra gente, a gente fica mais inspirado nesse sentido de projetar para o futuro mais distante, mais longo, né? Um futuro onde a gente pode planejar com meses de antecedência, ou um futuro próximo também, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Por isso que a Lua Nova é sempre um momento do mês em que a gente pode pensar e lembrar dessa inspiração que fica no ar, tá na natureza, né? Tá magneticamente espalhado no campo isso. A natureza está nesse processo e nós também, de uma forma espontânea, a gente acaba entrando nisso. É claro que a sintonia que a gente escolhe fazer, gente, ela é o primordial, a frequência, a vibração que a gente escolhe ter. Podem ter muitas luas e se passarem muitos ciclos que sequer a gente perceba essa influência da Lua Nova. A gente precisa de alguma forma também se abrir para essa conexão, né? Então a minha dica aqui para vocês, até lá por volta da quinta-feira, é aproveitar para planejar, né? Ainda mais agora depois do carnaval, a gente está todo nesse ciclo de parece que começar o ano de novo, né? E vai começar o ano de novo, não vamos esquecer disso, que a virada do ciclo astrológico acontece agora mais para o final do mês, com o Sol entrando em Áries, né? Então a gente vai ter sim um reinício de ciclo astrológico, e muita gente está sentindo a vibração do final do ciclo. O último mês do ciclo, que é esse ciclo de peixes, ele tem essa densidade extra por conta desse movimento que acontece de forma inconsciente, mas está presente aí energeticamente no nosso campo,
de fechamento de ciclo. Logo mais a gente começa uma outra frequência astrológica, né? A gente entra numa outra constelação e esse movimento já é um sinal que nós também vamos entrar num ciclo diferente. Tudo pode acontecer de uma maneira muito sutil, volto a repetir, tá? Isso não é uma coisa gritante que as pessoas percebem assim de forma muito evidente, não. Isso pode acontecer num nível muito sutil. Mas se a gente estiver conectado com a gente, conectado com os nossos ciclos, fica mais fácil perceber e aproveitar para tirar o melhor proveito dessas fases, desses ciclos, né? Dessas fases do ciclo. Como eu disse, lua nova é momento da gente planejar. Quinta-feira a gente entra na lua crescente e aí a coisa já muda um pouquinho de figura. Lua crescente já é o momento do mês em que a energia começa a subir. A gente está indo em direção à lua cheia, então a energia, a luz começa a aumentar. Isso é muito bom em vários aspectos, mas em outros a coisa fica confusa. Em outros a gente pode ficar mais inquieto, mais ativo, com mais urgências, né? A gente fica, parece que mais envolvido com urgências. Então a lua crescente é aquele momento do mês que a gente para reorganizar a nossa energia, para conseguir fazer os movimentos de crescimento que a própria lua sugere, tá? Então, quinta-feira a lua entra na sua fase crescente, no signo de Câncer. Vamos estar prontos aí para trabalhar as emoções, para trabalhar o nosso lado mais sensível, mais intuitivo, né? E aí complementa o trabalho que a gente fez na lua nova, né, gente? Essa entrada da lua crescente em Câncer traz essa intuição, essa sensibilidade para a gente completar aqueles planos da lua nova com um olhar ainda mais lúcido e ainda mais amplo para aquilo que a gente está buscando encontrar na nossa vida, tá? Então é isso, essas são as dicas da lua. Eu vou tentar trazer sempre toda semana um pouquinho sobre cada fase da lua para a gente se recordar. Eu sei que muita gente já sabe, já conhece, já estuda, mas a recordação ela é importante, a gente acaba despertando para a consciência daquele momento, muitas vezes de forma diferente do que foi no ciclo passado. Então, eu vou voltar falando sempre toda semana aqui um pouquinho com vocês sobre a lua da semana, tá? Tô com o tarô aqui, vou pegar uma carta para a gente trabalhar uma reflexão que vai nos acompanhar ao longo dos próximos dias. E olha só a carta que aparece aqui, a carta do enforcado, gente, olha só. O pendurado no tarô, o nosso yogi, né? O tarô também tem o yogi, ele tem aquele que se prepara, que se adapta, que se flexibiliza para poder se adaptar ao mundo de uma forma cada vez mais confortável, né? A carta do pendurado, ela sempre nos coloca naquele lugar de soltar um pouco as ideias que nós temos sobre as situações que nós estamos vivendo. Isso não é garantia que a situação vai mudar e nem que as coisas vão melhorar de uma hora para outra, mas é um caminho para a gente, assim como o yogi, encontrar uma posição que nos abençoe, uma posição que nos fortaleça, uma posição interna que nos ajude a observar os fatos, as situações com clareza, com um sentimento pacífico. E o pacífico aqui, ele não é manso, tá, gente? Ele não aceita qualquer coisa, ele não topa movimentos indignos que contrariem a nossa integridade, né? Que nos coloquem em ameaça. Não tem nada disso. Não existe karma no mundo que sustente uma proposta dessa, tá? Não existe. Esqueçam isso. A carta do pendurado vem lembrar a gente de fazer um movimento de olhar o mundo de um lugar de paz, porque nesse lugar é que a gente consegue ter sabedoria, é nesse lugar que a gente consegue ter força e clareza para decidir os movimentos e os melhores movimentos que a gente vai escolher fazer. A gente entra num lugar de escolha, a gente não está mais só na reatividade, na resposta descontrolada, né? A gente não está mais respondendo aquilo que o mundo está pressionando a gente para fazer, a gente já está num outro lugar, e é no lugar da paz e não da luta e não da guerra que a gente ganha essa clareza, que a gente ganha essa força, esse potencial de lucidez que a gente busca. A gente muitas vezes fica buscando isso no lado de fora, né? A gente vai atrás de um monte de coisa para tentar encontrar as respostas que já estão dentro da gente, mas a gente está tão
em movimento, a gente está tão acelerado, a gente está num lugar de ou ataque ou de defesa, e nesse lugar é um lugar de luta, de batalha, de confusão. A gente não consegue acessar essa grandiosidade interna que a gente tem. A gente não consegue, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha ajuda, a gente não consegue chegar nesse ponto porque a gente está sentado num lugar de luta, num lugar de batalha. Às vezes é importante sim a gente entrar nessa posição para a gente poder fazer as coisas da maneira como a gente precisa fazer, mas ficar nesse lugar, começar a viver a vida a partir desse ponto, né, dessa ótica, sem dúvida nenhuma vai trazer uma rigidez e um isolamento da gente com a gente mesma. A gente fica fechado para tudo aquilo que é amplo, arejado, inteligente, sábio dentro de nós. A gente fica preso numa posição desconfortável e a gente fica ali achando que dali a gente vai conseguir manejar as coisas, e não é bem assim, gente. O estado da paz é o estado mais adequado para a gente ganhar essa sabedoria, para a gente ganhar essa clareza. Não existe um produto, não existe um conhecimento, não existe um ensinamento que vai colocar a gente nesse estado. Existe prática, exercício, e é isso que a carta do pendurado sempre nos lembra. Pratique. Pratique sair da zona desse desconforto interno, dessa perturbação, desse movimento agitado que você está. Vá para um outro lugar interno, sem expectativas com relação ao lado de fora. Anda para dentro, olha para dentro, procura um repouso interno na paz. A gente vai fazer esse exercício muitas vezes, eu acho, essa semana. A chegada da lua crescente vai dar uma acelerada nos nossos processos, a gente vai querer respostas mais rápido, a gente vai querer entender as coisas de uma forma muito ligeira para poder se sentir mais seguro, mais confortável, e isso é, na verdade, uma distração que a gente acaba se colocando daquilo que realmente tem significado e importância, que é esse processo de olhar para dentro, de se colocar num lugar de sabedoria, de clareza, de luz, para a gente conseguir decidir aquilo que a gente precisa decidir, em qualquer área, em qualquer aspecto, em qualquer movimento da nossa vida. Pratique exercício físico. Quem aí é do yoga, vá essa semana caprichar nas sessões, na meditação. Coloca o corpo em movimento. A carta do pendurado lembra muito isso. Esse vaso sagrado e divino que a gente recebeu, ele precisa ser tratado à altura do divino que habita em nós. Então vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Vamos cuidar daquilo que a gente come e daquilo que come a gente também, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Vamos cuidar de tudo isso. Vamos trabalhar o físico para que ele seja digno e esteja apto para receber tudo aquilo que a gente quer ver acontecer no nosso mundo, tá? Gente, é isso. Eu espero que essa semana seja especial. Semana que vem eu tô de volta, falando mais um pouquinho com vocês sobre a energia do arcano da semana, conversando um pouquinho mais sobre a lua e mantendo esse contato aqui com vocês, que para mim também é muito importante. Muito obrigada e fiquem bem, uma boa semana, viu? Namastê.